galera, sejam bem-vindos aí à apresentação de testes automatizados mobile. Vou estar utilizando aí Cucumber como framework de construção de testes, o Appium como interface de comunicação para automatizar os processos. Eu utilizo também o RSpec, que é uma biblioteca para estrutura de resultados esperados para teste, entre algumas outras ferramentas aí. O cenário que eu tô trabalhando em cima do aplicativo Banqui, projeto aí dentro da Visir. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho de como está o código e depois a gente passa para uma execução, tentar passar o máximo de detalhes aí sem ser muito densa a apresentação. Bom, vamos lá. Começar explicando a estrutura aqui do projeto. Então a gente tem o arquivo readme, né, que mostra como que você executa o projeto, né. Basicamente em 5 comandos a gente consegue estar executando os testes do projeto. Só tem uma estruturazinha que precisa ser feita em relação ao emulador. Tem alguns links aqui embaixo, um deles explica como que faz essa instalação e deixar o emulador no esquema. Basicamente, então, a gente tem que ter instalado o bundler na máquina, e a partir disso é possível instalar todas as necessidades aqui, tirando o Android Studio, que é o emulador. Só rodando esse comando aqui, bundler install, ele que vai instalar as dependências do projeto. Tem uma dependência que tá com uma versão que precisa ser instalada por Ruby, então tem esse pequeno detalhe aqui que o bundler não vai resolver. O Appium vai subir o server do Appium para a gente poder executar os testes. Aqui você está iniciando o emulador e o comando Cucumber para de fato executar os testes da solução aqui, né? O Genfile é onde a gente gerencia os packages do código, né, da solução. Aqui são os packages que estão sendo instalados através do comando bundle install, tá? E a gente vai instanciar eles como utilizados nesse projeto no arquivo env, que está aqui dentro da pasta de suporte. Bom, vamos lá. Então os requires aqui é o que diz que está sendo usado as bibliotecas lá do package que a gente está baixando. Aqui vem a principal função da conexão do Appium. A gente precisa se conectar ao device que a gente vai executar os testes, nesse caso por ser mobile. Então a gente vai estar se conectando a um emulador que está aberto aqui. Isso aqui também existe esses caps. Esse foi o nome que eu dei da função e do objeto, mas é o que a gente chama de capabilities. Isso daqui está sendo explicado no site do Appium. Esses parâmetros são conhecidos por ele, são definidos. E é através dos parâmetros que ele vai definir a conexão com o mobile nesse caso. Poderia ser com uma aplicação web também. Aí são outros parâmetros e é configurado de outra maneira. Basicamente aqui então a gente tem o platform name, está sendo utilizado no Android. O iOS não dá para testar com uma máquina Windows, então a princípio a gente só vai utilizar o Android. Para rodar em iOS a gente teria que ter um Mac. O device name, que basicamente vai ser igual ao que está lá no README. Nesse caso está diferente porque eu criei um emulador com nome diferente, tá? Mas é o mesmo nome aqui, que é o que levanta esse carinha. Ele precisa entender no computador onde está esse emulador e é através desse name que ele entende, tá? Se a gente rodar um comando aqui na linha de comando chamado addDevices, ele vai retornar os devices que estão, ó. Nesse caso ele retornou um só, que é o único que está ligado, que é esse cara aqui. E aí se você entrar lá no Android Studio você consegue ver qual que é esse nome. App Package e App Activity sobre o aplicativo, tá? Então esses nomes aqui são a classe principal do aplicativo e o package do aplicativo. Esse aqui, para quem é desenvolvedor, já deve ter visto na própria aplicação esses dois valores. Tem um link aqui que explica no README, que explica como que pega esse valor. Tá aqui. Então não vou entrar nesse detalhe.
E aí, o app, você pode deixar ele comentado se o aplicativo já estiver instalado no device, tá? Ele utiliza esse capability aqui para saber aonde que está o APK para você instalar o aplicativo caso ele não encontre no device que você está se conectando, tá? E aqui você define o timeout de conexão. Se ele demorar mais que 5 minutos para se conectar, ele derruba aí, tá? Isso aqui é em segundos. Vamos lá. Essa parte do env aqui, eu estou instanciando o Appium driver, dizendo para ele, ó, instancia a conexão com o device aí a partir desses capabilities que estão no método de caps. E com essa criação do objeto aqui, eu estou disponibilizando os métodos do Appium para serem utilizados em toda a solução que está sendo proposta aqui. Então eu vou poder utilizar em qualquer arquivo RB aí da solução. Eu instanciei uma config aqui, se eu abrir ela aqui, config YAML, que serve para poder utilizar no código. Nesse caso eu estou utilizando só 3 valores, que é o CPF, o password e o PIN, que por enquanto foi necessário para os testes. Caso tenha mais informações que sejam necessárias, eu posso adicionar aqui. Isso daqui poderia ser um XML também, ou um TXT mesmo, ou até um JSON, mas por enquanto está sendo nesse formato. Aqui eu estou instanciando o Base Methods, que é uma classe que eu criei com alguns métodos que eu utilizo na solução inteira também. Como isso daqui tende a não mudar, eu não quis instanciar de outra maneira, eu quis deixar aqui no env mesmo, para ser utilizado em qualquer lugar. E como o arquivo env é o primeiro a ser lido pelo Cucumber lá, eu consigo garantir que ele vai estar disponibilizado para todas as classes sem ter problema de ordem de instanciamento, né? Aqui tem mais um detalhe que eu estou instanciando alguns módulos globais, e aí dentro desses módulos eu vou explicar o que cada um tem ali, o que cada um contém, para também ser utilizado na solução inteira. Uma maneira de organizar o código. Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. O que são hooks? Que ele chama aqui, a tradução é âncora, né? Basicamente é aqui que a gente define coisas que serão executadas antes e depois de cada cenário ou de cada feature. Isso dá para definir, tá? O que eu estou definindo aqui é um before do e um after do, que basicamente rodam antes, o before e o after depois de cada cenário, tá? Então o que eu estou fazendo é inicio o driver, eu inicio a conexão com o aplicativo Banqui através do device que está definido nos caps e finalizo a cada teste. Isso aqui garante que ele vai fechar o aplicativo não só no device minimizado, mas fechar em background. E aí ele evita cache entre os testes e pode garantir um teste um pouco mais conciso. Um outro after do que eu estou fazendo aqui, e aí eu defini bem, tem que ser após cada cenário, é um método de tirar print, que eu estou utilizando depois para poder gerar um report de testes executados com as suas execuções, e aqui eu defino, tiro um print e coloca lá o cenário com um passage ou failed na imagem e salva nesse caminho aqui, que está sendo na verdade definido dentro do take picture, que eu vou passar. Vamos passar então por módulos. Módulo é uma maneira de organizar o seu projeto, e aqui o que eu estou fazendo é delimitando um módulo de telas, que é o nosso page objects lá, que está aqui dentro da pasta de screens, e aqui eu vou estar instanciando cada página uma classe, né? E eu também criei o módulo helper, que é da onde eu estou usando aquele método takePicture, que eu mostrei aqui no hooks. Esse cara aqui, foi onde eu falei que está definido o caminho. Beleza. Isso aqui é uma maneira de organizar o código, e também de deixar o código um pouco mais limpo. Fazendo isso daqui, essa instância da classe, eu já estou deixando um objeto global definido para todos os arquivos de Step Definition, por exemplo.
e aí eu não preciso ficar escrevendo arroba ou arroba para instanciar essa classe toda vez que eu for utilizar ela. Vou mostrar lá, vai ficar um pouco mais claro. Beleza. Um detalhe aqui no Genfile, só para garantir, esse source aqui é baseado, é da onde ele vai baixar esses caras quando rodar um bundler install, é o source, né, de onde ele pega esses packages. Tem um outro arquivo aqui que é interessante saber, que é o Cucumber YML, que basicamente é aqui que você define, por exemplo, o default quando você roda o comando Cucumber. Ou seja, quando você vai lá no CMD e roda o Cucumber, dentro dessa pasta do banqui aqui, ele está entendendo o que? Ele vai procurar esse arquivo YAML, ele vai ver o default aqui, se tiver alguma coisa configurada, ele vai utilizar essas configurações como default, ou seja, ele vai rodar diretamente como o comando Cucumber, que é para evitar, por exemplo, que eu tenho, toda hora eu estou rodando com alguma tag, e toda hora eu estou tendo que colocar o parâmetro color para ficar melhor a visualização do teste. Pô, ao invés de eu ficar escrevendo isso toda hora, eu vou lá, coloco no arquivo, defino como default isso. Aqui também eu estou definindo o report que ele tem que utilizar. E ao invés de rodar com esses parâmetros, eu rodo direto só o Cucumber e ele entende que ele tem que adicionar esses parâmetros no request. Tá? Um comando. Beleza, então vamos entrar agora na estrutura dos testes mesmo. Vamos lá. Nós temos 3 estruturas aqui básicas, então nós vamos falar, o teste está funcionando hoje, no momento, em 4 camadas. Tá? Ele tem aquele base methods, que eu mostrei, que é um módulo, que é uma classe que foi instanciada no Env, na verdade, que está aqui, vamos abrir aqui no suporte, Env. Tá, o Base Methods, que eu vou mostrar, que é a camada mais profunda do nosso teste aqui, que é o que está mais próximo de utilizar o Appium puro, é o único que utiliza o Appium puro. Nós temos a camada de Page Objects, que é a segunda camada. A terceira camada mais externa é o Step Definition, que é onde a gente está definindo os steps que estão sendo feitos. E a última camada que é o BDD. Então vamos abrir de cima para baixo aqui. Mais externo primeiro, BDD. Isso aqui é um framework de testes, né? É um jeito de criar testes e para automatizar tem sido bem tranquilo de utilizar. Basicamente a gente define qual que é a feature e aí a gente escreve um cenário, tá? Então vamos utilizar esse primeiro cenário aqui como exemplo. Eu defino o título do cenário e aí eu coloco os steps. Ele é baseado principalmente nessas três tags aí, que é o given, o dado, o when, quando, e o then, e então, que vai definir o nosso teste. Nesse caso, dado que eu estou no banqui, né, que eu abri o banqui ali, eu faço login, então eu deveria estar logado na tela home, né. Então vamos lá, essa foi a primeira camada. O ideal é construir isso aqui de uma maneira que não tem que ser alterado com frequência, porque essa aqui é a sua documentação de teste. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o Login Steps, está aqui embaixo. Então, se vocês verem aqui, ele está utilizando a estrutura do BDD, ó, given, o passo, está exatamente igual. É assim que ele entende que a partir do BDD ele vai rodar esse método aqui. Então, eu estou na tela de login, eu dou um wait banqui load, que é para esperar o aplicativo carregar. Beleza. Então, carregou o aplicativo, ele vem aqui e fala, ó, faz login com as credenciais CPF e password da config. O que é isso aqui? Isso aqui, basicamente, ele está pegando o valor que está lá na config que eu mostrei no começo, tá vendo? CPF, password. Isso só está sendo possível porque lá no arquivo de env eu instanciei essa config aqui, ó, como uma config. Tá vendo? Config igual a YAML, load file e tal, e mostrei qual era o arquivo. A partir disso daqui, ele entende lá nos steps que config é exatamente essa variável, esse objeto. E aí dentro desse objeto ele tem um campo chamado CPF. A gente abre aqui, CPF. Então ele está pegando esse valor aqui e passando como primeiro parâmetro. E depois ele está pegando o password e passando como segundo parâmetro.
Por que eu fiz isso? Eu poderia jogar um CPF direto aqui e uma senha direto aqui. Mas, se eu fizesse isso, eu teria que, por exemplo, no momento em que mudou o meu CPF ou a minha senha, eu teria que mexer no código. Toda vez que ele faz esse login com sucesso, eu teria que mexer no código para poder fazer essa alteração em todos os pontos que está sendo utilizado. Dessa maneira aqui, se eu estiver fazendo login em 8 testes diferentes aqui, com as mesmas credenciais, eu só altero lá na config e o teste continua funcionando, eu não preciso mexer no código. A mesma coisa aqui com o PIN, tá vendo? O login no Banqui, ele é Two-Factor Authentication, né? Que é autenticação em 2 fatores. Basicamente a gente utiliza o CPF e a senha para fazer o login, mas aí para confirmar que é você mesmo a gente pede um PIN. Então eu poderia ter colocado esse type PIN aqui, eu poderia dizer, ó, faz parte do login, então o perform login já passa o PIN aqui como um terceiro parâmetro, e lá dentro ele se resolve para poder fazer as duas funções. Mas eu acho melhor deixar separado, porque eu conheço o aplicativo e eu sei que isso daqui vai ser utilizado depois separadamente. Beleza. Então, e aí eu tenho a validação. Nesse caso, a validação é garantir que a tela home foi carregada, né? Então eu criei um método lá dentro e eu vou mostrar como que ele faz para poder validar isso. Então vamos lá. Basicamente eu vou abrir então 3 classes. 3 screens, classes, né? Que estão aqui em cima. A login screen. É bom manter um padrão. Aqui eu chamei o objeto que está instanciado com a classe login screen de login screen. Pode perceber que aqui é em minúsculo e a classe vai ser sempre maiúsculo. Se eu abrir aqui o arquivo login underline screen, esse é o padrão do Ruby, você vai ver que é exatamente a classe login screen. Tá? Eu mantive um padrão para poder ficar mais fácil de encontrar as coisas. Então vamos lá. Vou abrir as outras duas, já deixar ali. É o pin screen e o home screen. Então, home e pin. Beleza. Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é esperar essa tela carregar. Então eu entro no aplicativo. O próprio Capabilities lá e o Apple já faz isso para mim quando eu dou aquele driver start que está lá no hook. E aí a primeira coisa que eu faço depois daquilo lá eu estou esperando. Eu espero o quê? Eu espero essa primeira view do app carregar, que é aparecer esse cara aqui. Pô, aparecer esse cara aqui eu vou fazer o login. Beleza, só que para fazer o login não é simplesmente passar CPF e senha, né? Ele tem que fazer alguns passos. Então o primeiro que ele está fazendo aqui, ó, o Perform Login, que é o primeiro step do WAN, ele está clicando no Perform Login Button, que é esse cara aqui, ó. Aí ele vai para a tela de CPF, tá vendo? Então eu envio os dados de CPF e de senha, para só depois eu clicar no botão de login. Por que eu estou utilizando esse objeto aqui, ó, Login Elements, na minha solução? Vocês podem ver que tem coisas que eu utilizo mais de uma vez nos testes, como por exemplo, deixa eu ver algum exemplo aqui. Ó, esse cara aqui já está sendo utilizado em 2 lugares no código, tá vendo? Dentro da classe. Isso daqui eu estou mostrando para o código onde está esse elemento. Aqui eu estou utilizando o padrão XPath. Já mostro que tem outros padrões, mas por que eu estou fazendo isso daqui? Eu quero evitar ao máximo que esse código aqui tenha que ser alterado com o tempo. E vamos supor, a gente altera alguma coisa nesse campo que seja, sei lá, a classe ou o estilo dele, alguma coisa assim. Eu não quero que, putz, mudou o XPath dele, o jeito que eu pego ele na tela, eu tenha que alterar em todos os pontos do código. Por quê? Porque isso me gera uma manutenção muito grande. Se você ver aqui, isso aqui está sendo utilizado só em 2 lugares, mas e se tivesse sido utilizado em 10 lugares? Eu teria que vir aqui, copiar esse XPath aqui e passar em todos os lugares que eu estou chamando ele. Que é basicamente isso aqui entre aspas, né? Pô, pensa eu ter que alterar isso em 10, 15 lugares. Não é o ideal. A gente pode acabar deixando passar e vai quebrar o teste à toa. Aqui desse jeito eu utilizo só um ponto do código, então eu só altero aqui mesmo e todos os métodos continuam funcionando normalmente. Então é um padrão de código que eu adotei que eu acho muito bom manter.
Então vamos lá, passei por lá a parte do objeto ali. Deixa eu ver. Beleza, vamos mostrar então a diferença entre o XPath e o CSS Selector bem por cima assim. Eu não conheço muito CSS Selector, sei que tem os prós e contras, eu não sei de cabeça todos, mas basicamente a diferença é o porquê que eu uso o XPath. Eu acho ele um pouco mais padronizado, é um pouco mais tranquilo de mexer no começo. Se você mexer com o XPath, você sempre vai estar falando aqui, ó, isso daqui significa em qualquer lugar do HTML, qualquer tipo de elemento que contém o atributo ResourceID igual a esse valor. Tá? Se você abrir um HTML num site qualquer, é a mesma coisa, tá? Independente de ser mobile ou um site, você vai ter o HTML, isso daqui indica qualquer lugar no HTML, qualquer coisa, pode ser um button, pode ser um H1, pode ser um title, pode ser uma label, qualquer coisa, que tem esse atributo. Se eu mudar para classe, é a mesma coisa, só que muda aqui, ó, do search ID para classe. Se eu usar ID, é a mesma coisa, só que o atributo chama ID. Por isso que eu prefiro usar o XPath. E se eu fosse usar o CSS Selector, eu teria que chamar algo do tipo ID, dois pontos, valor. Agora, se for class, é ponto, o nome da classe, igual a alguma coisa. Tem outros exemplos que eu não lembro agora de cabeça, mas se vocês perceberem, ele é padronizado por tipo de elemento, que é o que esse asterisco aqui evita. Então eu prefiro usar o XPath por enquanto. Nada me convenceu a usar o CSS Selector por enquanto, mas eu não tenho um grande conhecimento para falar sobre os dois, então cada um usa o que acha melhor. Beleza. E também se eu mudar isso, mais uma vez, utilizando essa estrutura de objeto, eu só mudaria aqui, não teria que ficar alterando o código, seria bem tranquilo de mexer com isso. Beleza, falei sobre isso. Então, só para deixar claro, a gente está passando já pelo Page Objects, mas eu não deixei isso muito claro. Quando a gente vem aqui nos steps, define essa classe de login screen, exatamente isso daqui é a utilização do Page Objects. O que significa isso? Eu estou orientando a arquitetura dos meus testes baseado nas páginas que eu tenho no aplicativo, no caso. E aí, com isso, fica um pouco mais organizado o código, um pouco mais limpo. Por quê? Porque senão o código que está aqui, esse cara aqui, ó, essas linhas, eles estariam aqui no Step Definitions. Só que eu quero que os steps sejam claros. Eu quero que alguém até que não manje de código leia isso daqui e entenda o que está acontecendo. Eu quero que fique claro que, dado que eu estou no aplicativo Banqui, basicamente o que eu estou fazendo é só esperar o aplicativo carregar. Então eu estou lá na tela de login esperando ele carregar. Fazer o login, eu quero que fique claro que na verdade eu estou lá na tela de login falando, ó, faz login, espera a tela de PIN carregar e manda o PIN. E isso completa o login. Tá? Então por isso que a gente utiliza o Page Objects, para diminuir a dificuldade de manutenção do código, a tal da manutenibilidade. A gente garante que eu, por exemplo, vou ter que mexer em menos pontos do código e garantir uma leitura melhor do código e um reaproveitamento de código maior também. Se eu não fizesse com essa estrutura de Page Objects, o Perform Login seria repetido em todos os lugares que ele tem step. Ao invés de ser repetido só essa linha, Perform Login, eu estaria repetindo todas essas linhas que estão sendo feitas nesse método. Então, utilizar Page Objects visa principalmente esses três pontos. Melhorar a visualização do código, manutenabilidade e reutilização de código. Bom, esses métodos que estão sendo utilizados aqui, Click Element, Send Keys, Wait for Element, eles têm nome de métodos como se fossem do próprio Appium, né? Como se fossem padrões da API do Appium, da nossa interface. Mas não são. Eu construí eles, essa é a quarta camada, então a gente passou pela primeira do BDD, dos steps da segunda, a terceira mais adentro é o Page Object, são as classes das telas, e por último, vou estar mostrando para vocês o Base Methods, que é o nosso última camada. É aqui que eu estou definindo métodos base, como o próprio nome da classe diz,
para a aplicação. Basicamente são métodos que eu vou utilizar o tempo todo para fazer um teste. Vocês podem ver aqui no page objects que é o tempo todo esses métodos sendo utilizados. E que eu não queria ficar repetindo esse código aqui em todos os lugares do código, né? Aqui um getElement, que é para poder procurar um elemento na tela, recebendo um XPath. Eu tenho um waitForElement, que é basicamente um getElement, só que ele, ao invés de buscar o elemento, ele espera que o elemento apareça na tela. Um pouquinho diferente, utiliza métodos base diferente do Appium. Ele tem um clickElement, também por XPath, no qual ele vai clicar. Eu aconselho colocar um wait também, só por garantia. Então, já uma utilização do base methods nele mesmo. Eu tenho um sendKeys para enviar valores para um determinado elemento a partir do XPath dele. E por último aí que eu criei mais recentemente é o de scroll, para scrollar a tela até encontrar o elemento, que é um pouquinho mais chatinho, mas que também está funcionando já. Então essa é a camada mais interna do nosso código aqui, que lida diretamente com o Appium de fato. Então quando eu dou um findElement, esse método ele só é entendido diretamente assim no código por conta do que eu fiz lá no env, que é isso aqui. Quer dizer, ó, os métodos do Appium Driver podem ser utilizados aí global. E aí eu estou utilizando eles aqui para poder se comunicar com o Appium, e aí tem uma estruturinha que eu crio para poder garantir que os métodos vão funcionar da maneira que eu acredito que seja o melhor e que eu preciso. Beleza, então vamos lá, vamos fazer o teste. Então eu estou dando um perform login, que vem da tela de login. Se abrir a classe aqui, ele está fazendo esse método, perform login. Ele está fazendo esse método recebendo o CPF e a senha que foi passado da config, e ele está passando para esse sendKeys, tá vendo? O CPF e a senha para poder colocar nos campos de CPF e no campo de senha. Depois do login, eu estou fazendo dois métodos do pin screen, que é esperar a tela de pin carregar e de fato dar um type, né, de tal pin. Então eu estou esperando a view de pin screen carregar, e depois eu estou mandando o pin, que são sempre 4 dígitos, por isso que está nesse for aqui, e os 4 dígitos estão sendo passados da config. E por último, a validação basicamente é ver que a tela home carregou. Então eu estou vindo aqui dando um wait home screen load, que é o nome do método que eu criei, e aí aqui eu incrementei um pouquinho mais, não é só uma view, eu estou baseando em elementos que realmente existam na tela, um pouco mais específico do que uma view, um teste um pouco melhor. E como se trata do resultado esperado, é importante fazer um teste um método um pouco melhor. Vamos lá. Então eu passei pelos casos, o caso de sucesso de login. Vou passar pelos outros rapidinho aqui, porque tem alguns detalhes que é importante a gente falar. Algumas boas práticas de BDD que a gente vê na internet, que são importantes de utilizar, é você transformar o seu BDD em reutilizável e garantir que você não precisa ficar dando manutenção no código. Por quê? Toda vez que você mudar o texto do seu passo, você vai ter que ir lá nos steps e mudar também aqui. Então nesse caso o perform login, se eu mudar esse cara aqui, eu vou ter que mudar lá. Então, utilizar esse tipo de estrutura de data, por exemplo, passando uma variável, ou assim, passando um texto entre aspas, isso aqui é uma tabela, isso aqui vai sempre ajudar você a ter um código um pouco mais clean e garantir que você não vai ter que dar manutenção em mais de um lugar para um detalhe que você está alterando. Então, vamos lá. Tentar fazer login com CPF inválido. Dado que eu estou na tela do banquinho, ó, é o mesmo passo. Então se você for lá nos steps, ele não cria outro passo desse. Ó, ele é o único no arquivo, porque ele vai reutilizar esse cara. Isso daqui eu poderia colocar em outra boa prática do BDD no que a gente chama de background aqui em cima. Seria mais ou menos assim. E aí copiar a linha inteira do given lá. E aí ele entenderia que para todos os cenários abaixo ele tem que usar esse given aqui. Tá? Eu não fiz isso, mas depois eu vou alterar para isso. Então o given está aqui, e aí o n é try to perform login if invalid
data. Eu poderia colocar CPF e password, mas aí eu teria que buscar de algum lugar ou então colocar aqui no texto quais eram o CPF e senha. Nesse caso é só o CPF que é inválido, eu passei na tabela, a senha não vai importar porque o aplicativo não valida a senha antes do CPF. Nesse caso só o CPF seria importante, mas eu deixei o padrão aqui e estou passando como uma tabela. O que isso implica lá no código dos steps? Eu recebo essa tabela como um parâmetro desse método when e eu tenho que tratar isso. Então o que eu faço é instancio uma variável local aqui para esse cara e dou um hashzit, que é utilizado para poder dividir as colunas de uma tabela. E aí eu instancio isso dentro de uma variável chamada user. E aí eu passo, user é um objeto e vai ter os atributos CPF e password igual a coluna CPF e a coluna password. Feito isso, eu acabei de construir um objeto chamado user com dois parâmetros, CPF e password, pegados diretamente daqui dessa tabela. Ele vai pegar esses dois parâmetros. Então eu posso utilizar esse objeto user. O que eu faço basicamente é chamar o login screen perform login de novo, só que ao invés de passar as coisas da config, que são dados que dariam insucesso, eu estou passando o que eu peguei da tabela ali do BDD. Tá? Então eu evitei reutilizar, eu reutilizei o método de perform login passando outros parâmetros de CPF e senha. E aí a validação que eu estou fazendo aqui é um pouquinho diferente. Eu estou recebendo um expected error como um parâmetro, né, que vem aqui do BDD. Por quê? Porque eu coloquei entre aspas o erro que eu estou esperando. Isso aqui garante que eu não tenha que ficar alterando nos dois lugares. Pensa que esse erro aqui mudou. Ele não é mais inválido de CPF, ele é ASD, ASD. Eu fazer essa alteração aqui no BDD não me faz ter que alterar aqui. Por quê? Porque ele está recebendo por variável. Agora ele está recebendo um ASD, ASD aqui. Não tem problema. Então por isso que é bom utilizar esses padrões. E aí o que eu estou fazendo aqui eu tive que instanciar o elemento de erro. Por quê? Quando você está lá na tela, se você colocar um CPF inválido aqui, ele já automaticamente mostra esse erro. Eu não tenho que clicar em nada, tal. Então é por status na tela. Isso implica que eu tenho que buscar esse elemento só depois de enviar o CPF. Então o que eu estou fazendo depois que eu tentei logar com esse cara, depois que eu cliquei no botão de login, esse cara já vai estar aparecendo, esse erro. Então eu vou lá na tela de login screen, e eu tenho um método que é o CPF Error Element. Tá vendo? Que ele está fazendo o quê? Ele está pedindo para o app lá, utilizando a estrutura de base método que eu criei, tá pedindo pro app, me acha esse elemento aqui. Por que eu tô querendo achar esse elemento? Para retornar lá nesse cara e lá no step eu poder comparar, eu encontrei esse elemento na tela, beleza, instanciei ele num objeto, aí eu faço o que? Eu dou um expect do rspec e falo assim, eu espero que esse elemento que eu encontrei na tela, esse objeto CPF Error Element, o texto dele seja igual ao expected error, que é a variável que veio lá do BDD. Então eu pego o texto do elemento que eu encontrei na tela e comparo com esse texto que está aqui. A mesma coisa para quando eu tentar fazer com uma senha inválida. Eu recebo o expected error também como uma variável, e aí a diferença é que o elemento que eu estou buscando é diferente, porque lá na tela ele está em outro lugar, ele vai estar embaixo do campo password. Tá? Bom, acho que explicar a estrutura era isso. Agora vamos partir para a execução do teste em si. Tem alguns detalhes que a gente pode explorar lá. Bom, vamos rodar os testes então nesse projeto. São 3 cenários que eu estou rodando. Senha inválida, CPF inválido e o login com sucesso, né? Tá rodando o emulador já do Android, tá aqui. Preciso dele estar funcionando. Eu abri o Appium aqui, a interface. Eu poderia rodar o serviço pela linha de comando também, mas eu vou iniciar por aqui e depois eu mostro o porquê. Beleza, tá de pé já a API aqui, a nossa interface de comunicação com o device. Então a gente vai lá na pasta do projeto e vamos rodar um Cucumber direto.
Beleza. Aqui ele vai startar o teste da feature. Se a gente ver aqui no app várias conexões sendo feitas. Aqui ele vai pegar aqueles capabilities, se conectar ao celular, fazer configuração para ver se está funcionando. Abrir o aplicativo e aí vai seguindo os passos do teste lá, né? Então cliquei para fazer login, depois de preencher os campos, setar o PIN. E aí a verificação é de se eu estou na tela home, né? Ele está logando aqui esse Selenium WebDriver Error ali, é não encontrado o elemento, tá? Então ele vai tentando até ele encontrar. Encontrou o elemento, beleza, passou o teste. Fechou a aplicação, lembra aquele hookzinho lá que manda fechar sempre. Aí é o primeiro hook também que manda sempre abrir uma nova aplicação, uma nova instância. Ele fecha no background também, então ele evita que tenha cache. Então ele vai abrir o aplicativo deslogado. Aí ele vai testar os cenários de erro. Beleza, tá esperando ali um erro do CPF, tá vendo? Agora ele vai rodar o último cenário. Certo? Ó, ele passou também. Eu vou mostrar dois detalhes aqui nesses últimos testes de variação de erro. Deixa eu colocar primeiro para abrir os steps aqui. Vamos colocar uma mensagem diferente do que acontece aqui. Vamos colocar que ele está esperando essa mensagem aqui, que tem que quebrar o teste, né? Então vamos garantir que o teste está falhando em algum momento, senão a gente não garante que vai pegar bug se mudar a mensagem. E aí eu vou mostrar nesse método aqui, que é o passo de validação do último teste, eu acabei tendo que colocar um ajuste técnico, vamos dizer assim, para não chamar de gambiarra. Então vamos lá no login screen. Esse método aqui, que está sendo usado para poder pegar o elemento, ele tá antes, eu não estou conseguindo pegar esse elemento porque a tela não está carregando antes. Eu estou tendo que dar um set focus pro elemento, para qualquer outro elemento, né? Nesse caso eu escolhi clicar de novo no password. Eu até anotei aqui para melhorar depois, mas é o jeito. O automatizado a gente tenta imitar o comportamento humano, só que muitas vezes o código acaba sendo muito rápido e acaba clicando em coisas que não é o ser humano que conseguiria clicar, né? Então, seja por questão de velocidade ou por um XPath diferente, alguma coisa errada. Então, a princípio eu vou deixar assim, mas eu já anotei aqui que eu preciso revisitar isso daqui para melhorar depois, tá? Eu vou tirar isso aqui para vocês verem ele falhando, então, por conta disso. E aí eu explico lá para ficar mais claro. Então vai falhar dois testes, os dois de validação de erro, um porque a mensagem está errada e o outro que ele não vai conseguir clicar. Deixa eu diminuir também o tempo de esse cara aqui. Diminuir o tempo para 10 de timeout, tá? Que é o que eu faço lá nos métodos base. Tem um timeout padrão para esse cara de 60 segundos. Eu diminuí aqui para 10, tá? Então vamos lá. Vou rodar de novo aqui. Beleza. Então vamos rodar. Cucumber. Beleza. Deixar ele rodar todos os testes. Podia ter tirado o login. Vou mostrar também como é que usa a tag. Beleza, vai logar com sucesso. Beleza.
finalizar aqui o quizinho lá de fechar o drive. Agora starta de novo. Vai começar de novo aqui agora o segundo teste, é um dos que vai quebrar, esse por um motivo esperado, né? Que é a mensagem não está de acordo com o que foi colocado no teste. Seria uma falha por conta de um bug, por exemplo. Aqui, ó, olha como ele mostra aqui. Eu estava esperando essa mensagem e peguei essa daqui, por isso o teste falhou, quebrou. Esse é um jeito muito bom de ver o porquê quebrou um teste. Aqui fica bem claro que é um bug. Agora ele vai começar o último cenário lá, e aí eu vou mostrar o porquê que ele estaria quebrando, uma possibilidade de quebra de teste por um motivo que não é um bug, por um motivo do automatizado mesmo. Ó, a mensagem não aparece, tá vendo? E ele não consegue encontrar. Se eu clicar aqui, ó, no texto, ó, apareceu a mensagem. Por algum motivo, clicando no botão de login naquela condição, ele não tá carregando o aplicativo. Aquilo ali tá, inclusive, fica em load eterno e aí ele dá erro no aplicativo. Então é isso. Agora vamos só rodar mais uma vez, só mostrando o uso da tag. Deixa eu vir aqui, vou arrumar o cenário aqui. Eu vou rodar esse mesmo cenário aqui, vou colocar aqui, ó, tag. Então você coloca a tag ou em cima do cenário ou em cima da feature. Se colocar em cima da feature, roda todos da feature. Se colocar em cima do cenário, roda só o cenário em específico. Na feature roda todos os cenários, né, da feature. Então vamos lá, deixa eu rodar de novo aqui agora usando a tag. A gente faz igual aqui com o Cucumber, aí passa um argumento tag, pode ser assim ou pode escrever tag. E aí a tag que você configurou. Ele vai executar de novo os passos lá, vai fazer o hook de startar a aplicação, vai executar o teste e fechar de novo. Agora o teste tem que passar, né? Eu arrumei o texto. Vamos ver aqui. Beleza, com o CPF inválido. Peguei a mensagem. Olha lá. Beleza, passou. Agora, só um último detalhe. Eu consegui colocar um report nesse cara aqui. Vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. É um report do próprio Cucumber. Ele é bem simples, não é nada sofisticado, mas funciona bem. Aparentemente é uma boa alternativa, pelo menos para o começo, assim, que não exige nenhum esforço. É bem tranquilo de configurar. Então, aqui que eu mandei configurar nessa pasta. Aqui. Esse é o report aqui, ele mostra o cenário que foi rodado. Quando quebra ele mostra o erro e dá para colocar print aqui nesse report também e tal. Tem umas pequenas funções aqui. Ele mostra as tags também. Bom, é isso.